Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente conhece de nome, mas talvez não na sua profundidade. Vamos falar de jejum. E não é qualquer jejum. A gente recebeu um estudo bem detalhado sobre a perspectiva bíblica dessa prática. E a nossa missão aqui é tentar ir além do óbvio. Será que é só parar de comer ou tem algo muito mais profundo acontecendo? A gente vai tentar desvendar o que está por trás. Sim, e o ponto de partida que o estudo traz é, assim, fundamental para entender todo o resto. Jejuar, nesse contexto, não é dieta, Certo. não é um teste de resistência e, principalmente, não é uma moeda de troca para conseguir algo de Deus. A definição que eles usam vem de uma passagem que diz que o propósito era nos humilharmos perante o nosso Deus. Essa palavra, humilhar-se, é forte. Mas não no sentido de se sentir inferior, sabe? É mais no sentido de reconhecer a própria dependência. O argumento central é que o jejum não foi feito para mudar Deus. Ele foi feito para mudar a gente. É um realinhamento interno. Nossa, essa distinção já muda tudo, né? Completamente. Porque tira o foco do ato físico, do passar fome, e coloca o foco todo na atitude do coração. E bom, a partir daí, o estudo começa a mostrar as grandes motivações que levavam as pessoas a jejuar. Exato. E o que eu achei mais interessante é que parece que elas estão sempre ligadas a momentos de crise ou de virada de chave. Não é uma coisa tipo pro dia a dia. Exatamente. O jejum aparece como uma ferramenta para situações de alta intensidade. A primeira grande motivação que os textos mostram é o arrependimento. Arrependimento. Sim. Tem uma convocação do profeta Joel que é muito forte. Ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Uau! Quer dizer, o jejum ali é a expressão física de um sentimento. É como dizer, o meu erro é tão sério, a minha vontade de mudar é tão grande que até comer fica em segundo plano. É isso. Perfeito! Não é o ato de não comer que conserta as coisas, é o que ele simboliza. É um sinal externo, então. Isso, um sinal de uma transformação que se deseja por dentro. Aí, a segunda motivação, que segue essa mesma linha de intensidade, é a busca por direção. Buscar uma direção, como assim? E isso fica muito claro numa passagem do livro de Atos. Os líderes da igreja estavam lá jejuando e orando. E é nesse exato momento que eles recebem a instrução para enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária deles. Então é quase como se o jejum ajudasse a silenciar o ruído. Tipo, diminuir o volume das nossas próprias vontades para conseguir ouvir com mais clareza uma direção que não vem da gente. Faz sentido pensar assim? Faz todo sentido. É uma forma de, intencionalmente, se esvaziar das distrações para focar na escuta espiritual. Entendi. E isso nos leva à terceira motivação, que talvez seja a mais dramática de todas. O clamor por livramento. Ah, aí entra a história da rainha Esther, né? Exatamente. O exemplo clássico. O povo dela estava sob uma sentença de morte, um extermínio programado. E a reação dela é convocar um jejum. Um jejum coletivo de 3 dias. É um ato de desespero total. Sabe? É como se dissessem: nossas estratégias humanas acabaram. Não temos mais para onde correr. Nossa única esperança é divina. É o reconhecimento do limite humano. Isso. E por fim, a quarta motivação que o estudo destaca é o fortalecimento espiritual. E aqui o exemplo é o mais alto possível, o próprio Jesus. Que jejuou por 40 dias no deserto. Isso, segundo o relato de Mateus, antes de iniciar seu ministério e antes de ser tentado. E nesse caso ele não estava pedindo nada, né? Não era arrependimento, nem busca por direção, era preparação. Quase como um atleta treinando para a competição da vida. É a analogia perfeita. Era um fortalecimento para a jornada e para as batalhas espirituais que viriam. Então, se a gente junta esses 4 pontos... Arrependimento, direção, livramento e fortalecimento. Exato. O padrão é claro. O jejum é para momentos decisivos, onde uma profunda mudança interna é necessária. Sabe, uma coisa que me ocorreu lendo sobre isso é que não parece ter uma receita de bolo, um manual único, né? O estudo deixa bem claro que existem diferentes maneiras de jejuar. Sim, existe uma grande flexibilidade. O que o estudo chama de jejum normal é a abstenção de comida, mas não de água.
Foi provavelmente o tipo que Jesus fez. Certo. Mas existe também o jejum parcial. E o profeta Daniel é o grande exemplo disso. Ele relata que passou 3 semanas sem comer alimentos desejáveis, carne e vinho. Mas esse jejum parcial, isso não abre uma brecha para a pessoa se enganar? Tipo, hoje vou jejuar de chocolate. Onde que fica o limite entre uma consagração de verdade e só uma dieta um pouco mais restrita? Essa é uma pergunta excelente e vai direto ao ponto da intenção. O texto de Daniel dá a entender que ele se absteve daquilo que representava prazer e normalidade para ele. Ah, entendi. O objetivo não é a regra em si, mas o princípio de negar a si mesmo algo significativo para focar em Deus. Se para alguém abrir mão de chocolate por um dia é um sacrifício real que leva a pessoa a orar mais, pode ter seu valor. Mas se for só um truque? Se for só um truque para sentir que cumpriu a tabela, perde todo o sentido. A chave é a sinceridade do coração, um tema que, aliás, vai voltar com muita força mais para frente. Entendi. A honestidade consigo mesmo é crucial. E além desses, o estudo menciona formas ainda mais extremas? Certo? Sim, para situações extremas. O jejum total, que é a abstenção de comida e água, como que Esther pediu. Nossa, sem água? Sim, mas os textos sempre mostram isso por períodos muito curtos, no máximo 3 dias, por razões óbvias de sobrevivência. Claro. E também existe o jejum coletivo, quando uma cidade inteira ou uma nação participa, como aconteceu com Nínive na história de Jonas. A ideia é que a resposta espiritual seja proporcional ao tamanho da crise. Ok, então a gente entendeu as motivações, os tipos, parece um guia de como se conectar com Deus de forma mais intensa em momentos-chave. Mas aí o material chega numa parte com a fala do profeta Isaías, e é como se ele jogasse um balde de água fria em tudo isso. Vira a mesa completamente. É uma virada de chave brutal, e talvez seja a passagem mais importante sobre o jejum em toda a Bíblia. O que acontece ali? O cenário em Isaías 58 é o seguinte. O povo está jejuando, seguindo o ritual certinho, mas ao mesmo tempo continua explorando os outros, brigando, ignorando os pobres. E Deus, através do profeta, manda um recado duríssimo. E qual é o recado? Basicamente, eu odeio o jejum de vocês. Ele diz, vocês acham que o jejum que eu escolhi é esse? Que o homem aflige a sua alma? Em outras palavras, vocês acham que eu me interesso por essa performance de sofrimento? Nossa, isso é muito forte. Então, qual seria o jejum certo segundo o texto? E aqui vem a reviravolta. O profeta continua. O jejum que eu escolhi não é este, que soltes as ligaduras da impiedade, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres desabrigados. Uau! Então Deus está dizendo que o verdadeiro jejum não é sobre o que se deixa de fazer, deixar de comer, mas sobre o que se passa a fazer. Exatamente, praticar a justiça, cuidar dos necessitados. É uma redefinição completa do conceito. Muda tudo. Completamente. A conclusão que o estudo aponta é demolidora. Um jejum que não resulta numa transformação na forma como tratamos os outros é, na melhor das hipóteses, inútil. Na pior, é uma ofensa. A disciplina interna tem que gerar um fruto externo. Um fruto de justiça e misericórdia. Sem isso, é só teatro religioso. E Jesus parece pegar essa mesma linha, né? Quando ele fala sobre não jejuar para aparecer. Sim, em Mateus capítulo 6, ele critica quem jejuava com uma aparência triste para todo mundo notar e elogiar sua grande espiritualidade. A instrução dele é o oposto. Totalmente. Lave o rosto, haja normalmente. A relação entre a pessoa e Deus não é para a plateia. O curioso, e o estudo nota isso, é que Jesus diz quando jejuardes, e não se por acaso jejuardes. Ah, é verdade. Ele assume que essa seria uma prática comum, mas queria garantir que fosse feita pelo motivo certo. E uma coisa que fica clara em todos esses exemplos, de Daniel, a Esther, aos apóstolos, é que ninguém está só, quieto, passando fome. O jejum parece ser só metade da equação, né? A outra metade, que aparece sempre junto, é a oração. Sempre. A dupla é inseparável. O estudo cita vários exemplos. Daniel, que buscava a Deus com oração e súplicas com jejum. Ou os apóstolos, que, tendo orado e jejuado, consagravam líderes.
A lógica por trás disso é fascinante. E qual é a lógica? Por que os dois precisam andar juntos? Pensa assim: o jejum, o ato de não comer, ele cria um espaço. Um espaço. Sim. Primeiro, um espaço no tempo. O tempo que se gastaria preparando a comida, comendo. Segundo, e mais importante, cria um espaço na sua mente e espírito. Ao negar um desejo físico tão básico, você está declarando que algo é mais importante. Certo. A oração é o que preenche esse espaço. Se você só tira a comida e não coloca nada no lugar, o que sobra é só fome, irritação, o foco continua no corpo, vira só uma dieta forçada. Entendi. A oração é que direciona a atenção liberada pelo jejum para o alvo espiritual. Um esvazia para que o outro preencha. Essa imagem do espaço que é criado e precisa ser preenchido é ótimo. Ok, então, se a pessoa faz isso da forma correta, com a motivação certa, o coração voltado para a justiça, e em parceria com a oração, o que acontece? Quais são os benefícios que o estudo aponta? Os benefícios descritos são todos no campo espiritual, interno. O primeiro é um aumento da sensibilidade espiritual, aquela ideia de silenciar o ruído que você mencionou. Sim. O segundo é a quebra do orgulho. É difícil se sentir autossuficiente quando seu corpo te lembra a cada minuto da sua fragilidade. Isso gera mais dependência de Deus, imagino. Exato. E, consequentemente, muitos relatam mais clareza para tomar decisões. No fundo, todos esses benefícios levam a um fortalecimento da fé. É a materialização daquela passagem que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E para quem ouve tudo isso e pensa, ok, isso faz sentido, gostaria de tentar. O estudo dá alguma orientação prática de como começar? Sim, e as orientações são bem prudentes, bem seguras. A primeira é: comece devagar. Ninguém precisa tentar imitar o jejum de 40 dias. Começar com algumas horas, pulando uma refeição ou fazendo um jejum parcial, já é um ótimo primeiro passo. Menos é mais no começo. Exato. O segundo conselho é ter um propósito claro. Por que jejuar? É por uma situação específica? Para buscar clareza? Ter um objetivo ajuda a manter o foco. Certo? Terceiro, use o tempo de forma intencional. O tempo da refeição deve ser usado para orar, ler, meditar. É uma substituição de atividades. E por último, um aviso de bom senso que é crucial. Pessoas com condições de saúde devem obrigatoriamente procurar orientação médica antes. A sabedoria espiritual nunca anula o cuidado com a saúde. Perfeito. Então, se a gente pudesse amarrar tudo isso que a gente discutiu, qual seria a grande ideia final? Eu acho que a gente volta para aquela frase poderosa do começo. O jejum não muda Deus, ele muda a nós. É uma ferramenta de alinhamento. Um ajuste de foco. É um exercício voluntário de submeter os impulsos do corpo a um propósito maior do espírito. Como diz um salmo citado no material, humilhei a minha alma com o jejum. A mudança é de dentro para fora. Tirar o foco do eu e colocar em Deus e, como a gente viu com Isaías, no próximo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que vai além do período do jejum em si. O estudo foca muito na motivação correta, na mudança de comportamento. Isso é fundamental. Sim, mas se o verdadeiro jejum, que realmente agrada a Deus, está ligado à prática da justiça, da misericórdia, a pergunta que fica é: de que forma essa sensibilidade espiritual que foi aguçada durante o jejum se manifesta na segunda-feira de manhã? No trabalho, no trânsito, em casa. Ou seja, o que fica depois que o jejum acaba. Exato. A questão não é apenas o que acontece durante, mas o que muda de forma permanente depois que ele termina. Como essa experiência pontual se transforma em uma postura contínua de vida.